processos erosivos, né, pelo que a gente já tem estudado, né, esses estudos relacionados à geologia, nós vamos ver aí que, né, que a Terra, então, por ser um planeta dinâmico, né, vão existir processos que vão envolver tanto a elevação do relevo, mas também processos opostos, que vão também gradualmente remover materiais de áreas mais elevadas e vão transportar para áreas mais baixas, né? Então esse é um princípio básico, né? Que está relacionado aí também com a própria força da gravidade, né? Isso aí já está relacionado um pouco, né? Mas a gente vai entender que também tem, assim, lógico, em geral, né? Mas tem um pouco também algumas dinâmicas um pouquinho diferentes, né? Que não necessariamente são essa de transposição, né? E deposição de sedimentos. Elas vão envolver aí processos físicos, químicos, né? Nós vamos ver aí biológicos, né? Que está relacionado aí com os intemperismos. Nós vamos ter também agentes diferentes, erosivos, né? Então, primeira coisa, a gente diferenciar o intemperismo de erosão, né? Na realidade, né, o intemperismo vai promover aí uma série de consequências aí que vai culminar aí também no processo erosivo, que o processo erosivo vai se aproveitar desses sedimentos, dessa desagregação, dessa decomposição aí de algumas rochas. Nós vamos ver aí. Então, o intemperismo refere-se ao conjunto de processos químicos, físicos e biológicos responsáveis pela desagregação ou decomposição de rochas. Boa noite, Frida, tudo bem? A erosão vai designar o conjunto de etapas que reúne o desgaste, transporte e a deposição de material sedimentar. Bom, então, nós vamos poder ver aí que esse material sedimentar, aí, muitas vezes, ele vai ser resultante aí de processo do intemperismo mesmo. E aí a erosão vai ocasionar aí transporte desses sedimentos, ou mesmo ela vai reunir aquilo ali que já passou pelas intempéries, e muitas vezes ela vai também se ocupar aí desse transporte, desse sedimento que já ocorreu aí um processo aí de desagregação ou de decomposição. Então, primeiramente aí, a erosão em si, né, ela vai proporcionar aí, primeiramente, a meteorização, né, que as rochas aí vão se soltar, vão se fragmentar, né, que aí, em muitos casos, isso aí também está associado ao intemperismo. A erosão vai ser, então, esses fragmentos que vão ser remobilizados aí pela ação da água, do gelo ou do vento. Então, ele vai ser deslocado. Aí nós vamos ter o transporte dessas partículas que já foram erodidas e elas vão caminhar rumo à bacia sedimentar. E na deposição dessas partículas transportadas, elas vão se acumulando. E aí vão formando as bacias sedimentares, que a gente já ouviu falar aí, né, das bacias sedimentares, né? Então esse é o processo aí, né, que ocorre aí, né, desses processos externos da Terra, né? A gente falou alguns casos aí dos processos internos, né, do vulcanismo, do tectonismo. Agora nós estamos falando mais desses processos externos. Bom, então, vamos ver aí os 3 tipos de intemperismo, né? Nós temos aí, então, o físico, como foi falado, o químico e o biológico. Deixa eu fazer uma correção aqui. Biológico. O físico, o químico e o biológico, tá? Vamos ver, então, aí o temperismo físico, né? Ele também é chamado de intemperismo mecânico, né? Por quê? Né? Porque qualquer processo capaz de desagregar fisicamente a rocha sem alterar sua composição química aí, né? Ou seja, a transformação de fragmentos maiores em menores, né? Tá? Então, olha lá, pode ocorrer de acordo com a variação de temperatura,
Pode ocorrer aí também a cristalização de sais, a congelação e os agentes físico-biológicos, tá? Vamos ver aí então aí. Olha só. Primeiramente aí então, pessoal, essa variação da temperatura aí, né? O que ocorre aí, né? Ela é aquela chamada aí, ela também é chamada de termoclastia, tá? Ela é aquela variação térmica que a gente costuma presenciar, né? Aquela diferença térmica. Cada material vai ter um coeficiente aí de expansão, né? De dilatação. Então, né, nós temos exemplo, né? Materiais aí, por exemplo, ferro, ele vai ter um coeficiente de dilatação próprio. É o que a gente vê aí em alguns casos aí, né? Por exemplo, um material, né? Algum material que tá bem justo, né? Numa peça aí de algum automóvel, sei lá, ou alguma peça mecânica aí. Você vê que ela tá justa. Quando ela é aquecida, ela fica mais justa ainda. Ela fica até difícil sair daquele lugar que ela entrou, né? Por conta da dilatação, né? Dependendo dos materiais aí, do material que é o mancal, do material que é o pino, né? Então nós temos a dilatação. As rochas também vão passar por esse processo, né? De dilatação térmica. E em alguns casos aí a rocha, né? Ela vai ser composta aí por diferentes minerais, né? Como eu falei, cada um tem um coeficiente de dilatação. E aí, a partir, né, desse aquecimento, desse resfriamento, ela pode fazer aí, né, com que haja essa dilatação e haja um destacamento e um desprendimento da rocha para a outra, né? De uma rocha, né? Bom, aí nós temos também a cristalização de sais, né? Em regiões mais secas, tá? Os sais que não são dissolvidos pela água, gente, eles são carreados aí para os fundos, né? Dos níveis de base local devido à escassa precipitação, tá? Então aí vai se dissolver aí muitos sais que não vão ser precipitados junto com a água, tá? Então, essa dissolução dos sais, então, quando ocorre na fenda das rochas, eles vão tender a se expandir e vão expandir fisicamente aí os minerais que estão junto com eles aí, tá? Essa é a chamada cristalização de sais. Nós temos também a congelação, né? Que a água, né, ao congelar, ela vai expandir aí um volume. E quando está aí na fenda de rochas, essa expansão vai fazer aí, né, com que haja um deformamento aí dessas rochas, né? Uma ruptura aí, né? Vai causar aí um processo aí físico na rocha aí, né? Quando a água ela penetra aí numa fenda e quando congela, ela aumenta aí a sua né, a água no estado sólido ela é mais volumosa, né? E aí ela vai causar uma pressão aí, né? Ela vai causar então aí uma deformação aí nessa camada da rocha. E também agentes físicos e biológicos, pessoal. O que é isso? Pode ser aí também raízes, né? Que vão crescer aí na fenda de rochas, tal, vão oferecer, né, a resistência pela rocha aí não é grande, então esse intemperismo aí também abre caminho aí para o intemperismo químico, tá? Da própria aí desagregação aí da rocha aí, ela vai ocorrendo aí também um temperismo químico, por conta dessas raízes que vão penetrando ali na rocha. Mas primeiramente houve aí um temperismo físico, né? E aí depois ele vai abrir, esses agentes físico-biológicos vai abrir para um temperismo químico também. Vamos ver um exemplo aí de intemperismo físico aí, tá? É uma rocha aí, né? Uma rocha que houve aí talvez um aquecimento, um resfriamento, ela se rachou, né? Até o momento que ela se quebrou, né? É um processo natural, tá? Bom, aí nós vamos ter um intemperismo químico, pessoal.
Aí esse já é caracterizado então pela alteração química da rocha, né? A alteração é essa ocasionada, tá? Essa alteração, pessoal, é ocasionada e mais eficaz se o intemperismo físico desagregar a rocha antes. Foi o que a gente viu ali. Às vezes uma raiz de árvore foi penetrando ali, foi causando aí esse próprio, algo como que foi penetrando ali, né? Você vê quando tem uma raiz muito forte, né? Uma profunda na calçada, você vê que ela vai quebrando o cimento. Algo semelhante também ocorre com a própria rocha, né? Certo? Quando ocorre quando as raízes estão penetrando ali, né? Então, olha lá, aumentando sua superfície de contato com a solução. Os tipos mais importantes são... só que aí, depois que as raízes penetraram ali, ela vai abrir espaço para um temperismo químico ocorrer mais intensamente, né? Então, como temperismo químico, o que nós temos? Nós temos a oxidação, a queluviação, a hidrólise e a hidratação, tá, pessoal? Bom, a oxidação, né, a gente conhece aí por alguns aí, né, alguns materiais aí que a gente tem presente aí, né, que tá diante aí de um processo de oxidação bem característico, né? Por exemplo, você pega aí uma superfície ferrosa, né? Composta aí de ferro e tal. A gente é muito perceptível, né? Aquele material, né? A partir do contato com a mão de pessoas, e aí a mão, né? A mão em contato com esses materiais vai ocasionar aí vai fazer aí com que esse material vai recebendo uma certa umidade, né, e tal. E aí a umidade própria do contato com a mão ali com esse material vão aos poucos aí proporcionando então uma oxidação, né, desses materiais, certo? E esses materiais você vai percebendo que ele vai ocorrendo aquilo que a gente conhece, né, como ferrugem e tal, né? Geralmente materiais aí peças de ferro, né, que não passou pelo processo ali, né, de transformação ali do aço e tal. Uma peça ali de um ferro 1010, 1020, aquele mais convencional, que a gente, né, tá mais comum, né? Às vezes, é lógico, às vezes você pega ali um portão, né, que foi pintado e tal, ele é mais resistente, né, à própria corrosão ali e tal. Mas se você pegar algo que não foi pintado ou não passaram aquela chamada, que eles falam, os arcão, né, você vai ver que ela costuma ser mais frágil, né, é bem mais frágil. Então, pessoal, só que aí a gente tá falando, um cachorrinho vai lá, urina no portão, aí vai indo, vai desgastando, você vai ver que vai oxidando. Mas é claro que a gente tem que considerar que essas próprias rochas, né, elas são compostas em si aí desses minerais, né? Então esses minerais também vão estar passíveis de oxidação na rocha, né? Também, porque muitas rochas, e principalmente você vai ver uma rocha vai ser composta de manganês, ferro, né? Magnésio e tal, aí você vai ter diferentes composições e elas também vão estar sujeitas ao processo de oxidação, né, pessoal? E aí a gente vai ver que isso também é uma intempérie, né? Só que aí já é um processo químico, tá? Beleza? Bom, então, vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, aí um exemplo aí, né, de intemperismo químico aí que pode ocorrer, né? Olha só aí, né, o intemperismo químico. Como que ele vai afetar aí essa rocha, né?
Bom, então, nós falamos da oxidação, né? O tipo também, nós temos aí outro tipo que é chamado de queluviação, né? Que aí já vai ser compostos químicos aí que vão derivar aí do humus, que vão fixar determinados íons que vão perder sua capacidade, tá? E aí vão ser removidos posteriormente. Vai ocorrer muito aí com ferro e com alumínio, tá? Né? Aí entra um pouco nessa parte química, né? Que já está voltado para a parte química, né? Hidróxidos de ferro que vão se formar, vão se concentrar em níveis mais inferiores, e isso aí vai acontecer em solo que é mal drenado, que vai ter então mais umidade, tá? Então um solo que, né, que não vai ter uma drenagem muito boa, né? Vai acontecer esse processo aí de queluviação, né? Está relacionado aí com o humus, né? Que vai estar aí em áreas úmidas, né? Bom, aí vai ter a hidrólise, tá? E a hidratação, né? Vão ser processos aí que vai ser um relacionado com o outro, ambos aí. Hidratação, né? Que vai abrir caminho aí para a hidrólise, né? Como que vai acontecer isso, pessoal? Na medida que a água aí que vai ocupar poros da rocha. E aí a água ocupando esses poros, ela vai dilatar esses poros, tá certo? Que vai ser então chamado de hidrólise, esse processo, tá? Depois aí que ocorreu a hidrólise, tá? Vai haver uma combinação aí da água com a sílica, né? Ou com a alumina, que vai estar presente aí no ferro, né? Ou no alumínio. Então, isso aí vai acontecer, então, né, isso aí vai ser muito comuns aí nos argilos minerais, tá? Nos argilos minerais, nos solos aí com essa composição, beleza? Vamos lá, pessoal, intemperismo biológico, né? Então, diferente do químico, né? Processos químicos, os físicos, nós vamos ter esse que vai relacionado aí com alguma forma de vida, né? Orgânica. Então vai ser atividade de bactérias que estão aí no solo, né, que vivem no solo. Então inicia com as bactérias, os fungos, depois vão seguir, né, os líquens, os musgos, que vão aí preparando o solo, né, e a sucessão secundária da vegetação. Então esses micro-organismos precipitam soluções distintas nos solos que, quando infiltram, atacam a parte superior das rochas. Então, eu acho que muito provável que vocês já devem ter visto, né, algum tipo de solo desse aí, né? Você vê que ele vai penetrando mesmo aí nas rochas aí, e vai causando aí realmente aí um intemperismo, né? Um desgaste nessa rocha, né? Ocorrendo isso aí. Às vezes a gente vê aí em alguns tipos de rochas, né? Até às vezes mesmo numa calçada, numa coisa, ocorre algo semelhante, né? Ali no cimento, né? Bom, pessoal, aí a gente chega aí num processo que muitas vezes vai dar continuidade ao que já começou ali através do intemperismo, que é a erosão, né? Pelo qual lá, as partículas, em geral, resultantes da ação do intemperismo, são incorporadas e transportadas através de agentes como a água, o vento ou o gelo. Então, nós temos 4 classificações de acordo com o tipo de agente atuante. Quais são esses 4 aí que a gente pode entender? Né? Então, nós temos a erosão fluvial, a erosão eólica, a erosão marinha e a erosão... a erosão glacial e a erosão marinha, beleza? Então, o próprio nome já vai fazendo uma alusão a cada uma delas aí, né? A erosão fluvial relacionada aí à atividade, né, dos corpos d'água, né, dos rios aí, no caso aí, que vão ser formados também aí através aí de atividades da pluviosidade, que vai ajudar a formar os rios, né? E por aí vai, certo? Então, através das águas aí, né? Aí nós vamos ter também nós vamos ter a erosão eólica, né? Da atividade do vento, a erosão glacial, que aí né, do gelo, tá? Do gelo, nós vamos ver aí também, e a erosão marinha.
né, que aí é do mar, relacionado ao mar, né? Então lá, a erosão fluvial, processo pelo qual as partículas, em geral, resultantes da ação do intemperismo, são incorporadas através de agentes como a água, o vento ou o gelo. Se o canal for composto por material inconsolidado, apenas o impacto da água é capaz de promover a erosão. Bom, então a gente vai entender como isso aí, né? A própria água que vai, né, impactar algum lugar, ou aquele impacto a princípio da água pela própria força ou mesmo pela velocidade que vai promover essa erosão. Por que é um material inconsolidado? Às vezes é uma superfície que não tem muita vegetação. Então essa superfície sem vegetação ela vai ficar mais vulnerável. E muitas vezes vão ocorrer aquilo que a gente conhece lá como as tal das vossorocas, né? Então olha lá, é um exemplo de erosão fluvial, tá bom? Certo? Vamos passar adiante, então. Erosão eólica. Né? Aí, a erosão eólica ela vai ser considerada, então, né, que é a ação dos ventos, a ação erosiva, menos importante, assim, relativamente menos importante, porque, assim, ela não vai causar a mesma... Ela não vai causar aí o mesmo impacto que as outras, mas também vai ter uma relevância. Aí nós vamos ter aí que, né, em ambientes desérticos, ela é causada principalmente por chuvas curtas, mas de grande intensidade, né? A erosão pelo vento, então, se dá predominantemente em terras áridas e sem vegetação. Então, aí a gente tem, por exemplo, então, uma área mais vulnerável, porque ela não tem tantas barreiras para conter aí, né, esse transporte de sedimentos. E a gente vai ver que terras áridas também não vai ter o solo tão bem consolidado, né? Ele vai ter então um solo mais sedimentado, né? Um solo aí com uma certa composição mais, com mais detritos, né? Mais sedimentos, talvez aí mais como ele é mais ressecado, né, vai gerar uma certa... Perdeu aquela umidade, ele vai ficar mais exposto, né? Então nós vamos ter aí alguns exemplos aí de erosão eólica aí. Você vê que vai esculpir de uma forma até bem interessante, né? A superfície terrestre aí, né? Vai fazer até umas feições bem pitorescas aí, né? Bom, aí nós vamos ter a erosão glacial, né? As geleiras são capazes de intensa erosão. Pessoal, qual que é então a dinâmica? Qual que é o processo que esse agente vai causar, então, que ele vai provocar, como se fala, como que o gelo vai causar uma erosão, né? Bom, uma vez que o gelo aí vão ter imensos blocos, né? Consegue carregar imensos blocos que nenhum outro agente erosivo consegue. Por quê? Bom, você vai ver que geleiras, né, que já tinham, né, sido geradas no passado, aí, como que elas vão atuar? Muitas vezes o gelo, né, através aí da sua capacidade aí da água, às vezes de propriamente ela infiltrar, às vezes, numa fenda, ou mesmo num solo, de alguma forma, com aquela expansão ela já vai causar uma certa erosão. Vamos ver alguns exemplos aí, ó. Lugares que a água até vai infiltrar e vai penetrar ali naquelas fendas, naquelas áreas ali rochosas, né? E a água no seu estado líquido para o sólido, ela vai causar alguma alteração aí, né? Um relevo. E a erosão marinha, pessoal, que é, né, aquelas famosas ondas aí que vão em alguns lugares, vão ter uma ação mais intensa, porque
aquelas ondas vão chegar até as encostas, ou, né, nós vamos ter aquelas áreas que elas só vão trazer aí sedimentos, mas a onda ali vai ser dissipada, que é chamada aí zona de surf, né? Ou no caso que ela vai, né, com os ventos ali que vão soprando nos oceanos, a energia que vai se acumulando aí no percurso, ela vai causar aquela zona de arrebentação, né? E vai causar aí aquelas encostas, né? Sei lá, tem alguns casos chamados de falésias, né, e tal, elas vão causar aquela encosta, né, toda erodida ali, né, que é o exemplo de erosão marinha aí que a gente tem, né, que a gente, por exemplo, nós vamos ter ali muito na costa oeste do continente americano, ali do Pacífico, né, nem tanto na do Atlântico, né. Então nós vamos ter alguns casos aí, exemplos mais latentes de erosão marinha.